Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá pessoal, vamos começar então agora com com aquela que vai ser a última aula do nosso curso, tá certo? Basicamente vai dar continuidade, né, às últimas duas aulas que a gente viu e vai ser uma aula mais curta de fato, tá? Porque basicamente toda a teoria que a gente precisava para a gente poder culminar nesse momento agora de definir as séries de Taylor associada a uma dada função, ela já foi feita, tá certo? Então agora basicamente é só a gente realmente dar o arremate final aí em tudo que a gente vinha vendo até o momento, tá? Então, antes da gente falar um pouco a respeito da série de Taylor, de uma função, vamos relembrar rapidamente o conteúdo da última aula, porque ele é absolutamente essencial para o que a gente pretende fazer aqui agora, tá? Então é o seguinte, olha, na aula passada, pessoal, a gente viu o conceito de séries de funções, perdão, de séries de potências. Então, o que era uma série de potência? A gente chamava de uma série de potência uma série da forma somatório de Cn vezes x menos a elevado a n, para n indo de zero até mais infinito, ok? Então isso aqui a gente falava que era uma série de potência centrada no número real a, tudo bem? E o que a gente viu é o seguinte, aqui em vários exemplos, né, existem determinados valores de x para os quais essa série converge e outros para os quais essa série diverge, né? Em particular, a gente viu que sempre existe um número r que de fato ele pode, uma das três opções, ele pode ser um número real, ele pode ser igual a zero, ou ele pode ser igual a mais infinito, de tal forma que essa série aqui, ela vai convergir se o x tiver módulo menor do que r, e ele vai divergir se o x tiver módulo maior do que r, tá? Basicamente a gente viu essa... E aí quando o x tem um módulo exatamente igual a r, você não sabe o que é que acontece. Pode ser que ela convirja, pode ser que ela divirja. E esse R aqui é aquilo que a gente chamou de raio de convergência da série, tá certo? Então o que a gente viu é o seguinte, aqui por exemplo, se você tiver uma série de potências, tal como essa daqui, e ela é uma série, digamos assim, que tem um certo raio de convergência R, então a gente viu que para x, de tal forma que o módulo dele é menor do que R, você tem bem definido uma função f de x que pega esse x e leva justamente nesse valor aqui, tá certo? Que a gente já sabe que ele é finito, se o x estiver sob essa condição aqui. Ou seja, toda série de potência, quando você está com um x cujo módulo dele é menor do que o raio de convergência da série, então você tem bem definido uma função, tá certo? Ou seja, a toda série de potência você tem associado uma função, tudo bem? Mas agora o que a gente estava perseguindo, no final das contas, era um raciocínio inverso, ou seja, dada uma função, será que a gente consegue encontrar quem que é a série de potência que deu origem a ela? Ok? Ou seja, na verdade a pergunta correta é assim, dada uma função f da reta na reta, é possível você exprimir aquela função como uma série de potência, pelo menos para alguns valores de x pertencente ao domínio dessa função? Essa que é a pergunta que se coloca, tá certo? Então a gente viu aí na aula passada, né, a gente começou com um exemplo de uma função que era f de x igual a 1 dividido por 1 mais x, acho que era x ao quadrado aqui, né, se eu não me engano. Na verdade, 1 mais x, né? Depois a gente viu alguns outros exemplos também, né? Na verdade aqui era 1 dividido por 1 menos x. Aí depois a gente viu, usando esse exemplo, né, o caso quando você tinha a função g de x igual a 1 dividido por 1 mais x ao quadrado, tá certo? Depois a gente viu, acho que era x ao cubo aqui, né? X ao cubo que dividido por isso. E aí, inclusive, depois a gente conseguiu fazer um exemplo mais elaborado que era da função ln, né? Então veja bem, a gente viu que pelo menos para esses exemplos aqui, existem sim coeficientes e existe um raio de convergência de tal forma que se o módulo de x for menor do que esse raio e se o Cn for tal como é dado lá nos exemplos respectivos, você podia escrever essa função como sendo uma série de potências, tá certo? Aí uma coisa que eu tentei justificar para vocês num teorema que a gente viu lá no final é o seguinte, por que a gente tem esse esforço tão grande de tentar escrever uma função como sendo uma série de potência, tá certo? E aí a conclusão é que a gente chegou é que é o seguinte, bom, pelo menos para fins de derivação e de integração, você conseguir escrever uma função em termos de uma série de potência é uma coisa extremamente positiva. Por quê? Porque quando você tem uma função que se expressa como sendo uma série de potência, então para todo x dentro daquele raio de convergência, a derivada dessa função também vai se escrever como uma série de potência, e para você encontrar a série de potência que corresponde à derivada,
basta você somar, basta você derivar a série que define a função em questão, termo a termo. E se você for fazer uma integral indefinida de uma função, a mesma coisa se aplica, tá certo? Ou seja, você pode integrar uma função que se expressa como sendo série de potências simplesmente somando a soma das integrais de termo a termo, tá? Ou seja, desse ponto de vista, a gente pode enxergar as séries de potência como sendo basicamente polinômios aí de ordem infinita. Ou seja, a dificuldade que você tem para você integrar ou derivar uma função que se expressa em termos de séries de potência, basicamente é a mesma que você encontra para você derivar polinômios, tá certo? Porque são aqueles termos, cada parcela da série de potência não deixa de ser um monômio de fato, tá? Ou seja, um polinômio que só tem um termo, né? Então, sem dúvida é uma coisa extremamente importante. E para além disso, né, muitas vezes você só consegue expressar determinadas funções em termos de séries de potência, tá certo? Então tudo isso são questões que estão nos levando a tentar sempre encontrar formas de você conseguir expressar uma função em termos de séries de potências, tá certo? Muito bem. Então basicamente é isso que a gente vai estudar na aula de hoje. A gente vai finalizar esse estudo aí que a gente começou na aula anterior, tá certo? Onde a gente vai basicamente tentar... Onde a gente vai... Opa, deixa eu só tentar apagar isso aqui. Pronto. Onde a gente vai fundamentalmente fechar esse assunto, ou seja, a gente vai provar que existe uma classe de funções que nos permite expressá-las como séries de potências. E agora a pergunta que fica é como que nós fazemos isso? Perceba que com os exemplos com os quais a gente lidou na aula anterior, a gente usou um fato muito específico, né, que quando você fazia a soma de certas potências de x, esse resultado dava justamente 1 dividido por 1 menos x. Mas sem começar com isso, dificilmente a gente conseguiria encontrar quem que é a série de potência dessa função, se você não lembrasse daquele fato, tá certo? Então aqui o que a gente vai fazer é um procedimento geral que se aplica basicamente a qualquer classe de funções que satisfaça as propriedades aqui que a gente vai pedir, né? E que nos permite responder sim, se sim ou se não, se você pode expressar uma função como série de potências, para quais valores de x você pode fazer isso, tá certo? E como fazer isso, ok? Muito bem, vamos lá então. Então, conforme eu falei para vocês, né? Nessa sessão a gente vai estudar questões sobre quais funções admitem uma representação em termos de uma série de potência e assim como um método geral para a gente determinar quem são essas funções, tá? Basicamente é o que a gente vai... Então a gente vai querer um método geral para saber como determinar essas funções, tudo bem? Então, muito bem, como é que a gente vai fazer? Então a gente faz o seguinte, olha, a gente vai imaginar que f ela é uma função que admite tal representação. Então a gente está supondo que f é uma função que pode ser representada como uma série de potência, ok? E aí a gente vai, a partir dessa informação, tentar descobrir quem que é a série de potência de uma função, quer dizer, que relação os coeficientes da série de potência têm com a própria função, ok? Então, o que acontece? Bom, se a função f ela pode ser representada como sendo uma série de potência, então a gente sabe que existe um certo raio r, tá certo? De tal forma que você pode expressar a função f como sendo essa série de potência aqui, para todo x que tenha módulo, cuja distância até o ponto A, que é o centro dessa série de potência, é menor do que r, tá certo? E agora o que a gente gostaria de fazer é justamente de tentar determinar quem são esses coeficientes aqui. Porque se a gente souber quem são esses coeficientes, a gente vai saber justamente, ou seja, se a gente souber para todo n natural quem que é o Cn, a gente vai justamente saber quem que é a série em questão, que é essa que é a pergunta que a gente quer determinar, tá certo? Bom, o que a gente sabe? Veja bem, se você aplicar o f no próprio ponto A, você vai perceber que isso daqui vai ficar Cn, C0, ou seja, se você tiver com o x igual ao próprio A, né? Então você vai perceber que a primeira parcela dessa soma vai ser o próprio C0 e todas as outras vão se anular, porque isso daqui vai se anular, que vai ficar A menos A, que é zero, isso aqui A menos A ao quadrado, A menos A ao cubo e assim por diante. Então o único coeficiente que sobrevive quando você aplica o f no A é o próprio C0. Com isso, a gente já consegue saber quem que é o primeiro coeficiente da nossa representação em série de potência. Está aqui.
A gente já sabe que o C0 é justamente a imagem do ponto A pela função f, certo? Então, a gente já sabe que a nossa série ela vai ser assim, olha. Então, Então, a gente já sabe que a nossa f de x, ela é C0 mais, e aí? Quem que é que vai ser o C1 que vai multiplicar x menos a? Então, veja bem. Quando você faz a derivada da função f, como essa função pode ser representada por uma série de potências, a gente já viu que dentro, quer dizer, como a gente está supondo, tá, que de fato essa função pode ser representada, depois, se ela pode ou não, é outra questão que a gente vai estudar depois. Mas a questão agora é quem que é a série de potência caso você possa representá-la, tudo bem? Então, supondo que a f pode ser, então a gente vai perceber o seguinte, já que o raio de convergência dessa série é aqui, por hipótese, o número r, então você sabe que desde que o módulo de x menos a for menor do que r, você pode calcular a derivada f' de x. E pelo último teorema da aula passada, a gente viu que essa derivada nada mais vai ser do que a soma das derivadas desses caras aqui termo a termo, certo? Quando você calcula a derivada disso aqui, quem que vai ficar, como é que vai ficar? Veja, você vai derivar o primeiro termo, vai dar zero, ele vai desaparecer. Quando você deriva o segundo termo com respeito a x, isso aqui vai dar o quê? C1. Quando você deriva esse daqui, vai dar 2 vezes C2 x menos a. Quando você aplicar isso para x igual a a, ou seja, quando você estiver calculando f' de a, esse termo vai se anular, porque vai ficar 2 vezes C2 que multiplica a menos a. O seguinte também iria se aplicar, que seria 3 vezes C3 x menos a menos a ao quadrado, e assim por diante. Então todos os termos iriam se anular, com exceção desse daqui, nesse momento, porque você está calculando a derivada de ordem 1. Então, você percebe que a derivada de f no ponto A coincide justamente com o C1. E isso daqui já nos permite saber que o segundo coeficiente, ou seja, o coeficiente do x menos a na série, é quem? F' de a. Então aqui eu sei que vai aparecer o F' de a. Ah, e aqui, a propósito, né, eu já tinha visto que aqui no primeiro, ao invés de ser C0, vai ser quem? Vai ser o F de A. E agora, quem que é o coeficiente do x menos a ao quadrado? Ora, você vai fazer a mesma brincadeira. Você vai derivar 2 vezes isso daqui, tá certo? Então, quando você derivou uma vez, isso aqui já foi embora. Quando você derivou a segunda vez, isso daqui, que era uma constante, também já vai ter ido embora, tá certo? Quando você deriva a segunda vez esse termo aqui, como é que vai ficar? Ora, quando você deriva uma vez, vai ficar 2 vezes C2 x menos a. Quando você deriva de novo, vai ficar o quê? 2C2, só isso. 2 vezes C2. Então isso significa que, e todos os outros termos para frente iriam morrer, porque você teria um termo, quando você derivar o de ordem 3, e você derivar 2 vezes, vai ficar alguma coisa que multiplica x menos a na potência 1. Quando você aplica essa derivada no ponto A, ou seja, quando você substitui o x por a, esse termo morre, desaparece, tá certo? Então isso significa que a derivada segunda vai ser o que, no final das contas? Vai ser justamente 2 vezes C2, certo? E, para fins de unificação da notação, perceba que a gente pode escrever 2 vezes C2 como sendo 2 fatorial vezes C2, tá? Então, isso nos permite isolar aqui o C2 e perceber que o C2 nada mais é do que o f duas linhas de A dividido por 2 fatorial. Então, no lugar de C2, que é o que apareceria aqui, eu vou escrever f duas linhas de A dividido por 2 fatorial, ok? Pois bem, quando você for fazendo isso com a terceira, com o x menos a elevado ao cubo, e você for tentar descobrir quem que é o C3, você fazendo o mesmo tipo de procedimento, você perceberia que isso daqui seria f3 linhas de A, ou seja, a derivada terceira de f no ponto A, dividido por 3 fatorial. Esse é o coeficiente do termo x menos a ao cubo, tá? E de maneira geral, o coeficiente do késimo termo, ou seja, quem que é o CK, ele vai ser justamente a derivada késima de f no ponto A dividido por k fatorial, que multiplica x menos a elevado a k. E isso daqui tem até o infinito, certo? Então, pessoal, no final das contas, a gente acabou de chegar a uma conclusão, que é o seguinte: se a f admitir ser escrita como sendo uma série de potência, então essa série de potências é essa daqui, ó, a série de potência que a representa. Ou seja, se eu precisar ou se for útil para mim
representá-la em termos de uma série de potência, essa daqui que é a série de potência em questão. Somatório da derivada enésima de f no ponto A dividido por n fatorial, que multiplica x menos a elevado a n. Isso para n de 0 até mais infinito. Ok? Ou seja, eu não sei ainda quais são as condições sobre as quais a gente pode representar uma função como sendo série de potência. Mas eu já sei que se ela admitir uma representação, a série dela é essa daqui, e nenhuma outra. Tudo bem? Então a gente já fez uma grande descoberta. Pois bem, essa daqui é o que a gente chama de série de Taylor, associada à função f. Certo? Então tal série ela se chama f, é a série de Taylor de f em torno do ponto A. Tudo bem? E aí o caso particular, né, tem livros também que trazem assim, né? O caso particular, quando você tem uma série de Taylor que está centrada no ponto A igual a zero, a gente costuma chamar de série de Maclaurin, tá? Então, quando tem alguns textos que quando se referir às séries de Maclaurin, vocês já sabem que, na verdade, você está se referindo à série de Taylor de uma função particular calculado no ponto x igual a zero, tá certo? Perdão, centrada no ponto A igual a zero, tá? Então, a série de Maclaurin é como se fosse assim, né? É como se fosse você escrever a função como sendo somatório fn de a n fatorial, que multiplica x elevado a n para n indo de 0 até mais infinito, tá? Beleza? E aí o que acontece? Olha só, a gente vai ver mais adiante que nem todas as funções elas coincidem com a sua série de Taylor, tá? Então uma questão muito interessante que se coloca é o seguinte, bom, pela própria definição da série de Taylor, é muito fácil a gente ver que se por um acaso, para haver alguma chance da função f ela ser representada como sendo série de Taylor, é necessário que ela seja uma função de classe C infinito. Ou seja, é necessário que você possa derivar essa função infinitas vezes. Porque nos coeficientes da série de Taylor, e existe a princípio uma quantidade infinita deles, você vai aparecendo todas as derivadas naturais de f. Ou seja, aparecem todas as derivadas de f, tá certo? Derivadas, enfim, as derivadas, né? Então isso significa que uma condição necessária para uma função c poder ser representada como sendo uma série de Taylor é justamente que ela seja uma função de classe C infinito, tudo bem? Agora, a pergunta que fica é, será que essa condição, né, de ser de classe infinito, ela é suficiente para você poder representar uma função como sendo uma série de Taylor? É uma boa pergunta, né? No caso positivo, se a resposta fosse positiva, a gente não precisaria dar um nome específico para a classe das funções que admitem representação como série de Taylor, porque supostamente coincidiria com as funções de classe C infinito, certo? Ocorre que essas duas classes não coincidem, tá certo? Existem sim funções C infinito que você não consegue representá-la como sendo uma série de Taylor, tá bom? De fato, as funções que admitem representação em termos de uma série de potências, ou seja, em termos de sua série de Taylor, elas são o que a gente chama de funções analíticas, tá certo? Essas funções são extremamente importantes. Quando vocês forem estudar a disciplina de funções reais de uma variável complexa, vocês vão estudar muito essas funções, porque vocês vão perceber que funções, quando elas estão definidas de C em C, se elas forem uma vez apenas diferenciável, na verdade você pode derivar ela quantas vezes e, de fato, mais do que ser C infinito, ela vai ser analítica, tá certo? Porque a estrutura, né, que faz o conjunto dos números complexos, que faz dele um corpo, ela é uma estrutura muito rígida e que peneira muito as funções diferenciáveis. Mas, enfim, isso daí é assunto para quando vocês forem estudar lá no quarto ano dessa disciplina, tá? Mas o que eu quero dizer é que as funções analíticas, elas representam um campo muito importante dentro do estudo da análise matemática, né? E vocês vão estudar isso daqui em algum momento do curso, tá legal? Muito bem, então vamos aqui trabalhar um exemplo, né? Opa, girei isso aqui. Vamos olhar aqui para um exemplo. O primeiro exemplo é o seguinte, vamos encontrar a série de Taylor da função f de x igual a e elevado a x, que é a função exponencial, centrada em a igual a zero, bem como o seu raio de convergência. Então perceba, o que a gente está fazendo aqui é simplesmente encontrar quem que é a série de Taylor de uma função. Toda função que você possa derivá-la infinitamente, ela admite uma série de Taylor. O que não quer dizer que ela coincide com a sua série de Taylor. Isso é outra questão que a gente vai falar daqui a pouco,
tá? Então aqui o que a gente está tentando achar é a série de Taylor associada à função exponencial. A gente não está tentando provar que a função exponencial pode ser escrita como uma série de Taylor, certo? Que fique claro isso nesse momento. Então, ora, como que a gente vai encontrar quem que é a série de Taylor dessa função e assim como o seu raio de convergência? Ora, é só a gente substituir na expressão da série de Taylor as derivadas da função f pelas derivadas dessa função exponencial. Então a gente vai ter que derivar essa função aqui uma, duas, três, infinitas vezes, tá? E a melhor parte disso é que quando você deriva a função exponencial, né, com base e, a função exponencial natural, ela é tal que todas as derivadas dela coincidem com ela, tá certo? Ela cresce com a mesma velocidade que a própria função e a forma como a derivada dela cresce também e assim por diante, tá? Então a função exponencial ela tem essa particularidade aí, né, ela ser única pelo fato de que todas as derivadas dela, aplicado no ponto x, coincidem com ela própria, tá certo? Então quando você substitui aqui na expressão que define a série de Taylor da função exponencial, você vai ficar com o quê? Somatório para n no de 0 até mais infinito das derivadas de f no ponto x em n fatorial, né? Então, quando você for aplicar isso daqui, na verdade aqui tem um pequeno erro, tá? É isso daqui aplicado no zero, tá? Opa, peraí. Na hora de eu escrever aqui a expressão, apareceu um pequeno erro. Vamos lembrar que a fórmula de Taylor aparece as derivadas de f no ponto A em questão, que é o centro, é onde está centrada a série. No caso aqui, ela vai estar centrada em A igual a zero, então é fn de zero dividido por n fatorial vezes x elevado a n, tá? Então é por isso que todas as derivadas no ponto zero vai ficar e elevado a zero, e elevado a zero é 1. Então isso aqui vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar somatório de x elevado a n dividido por n fatorial para n no de 0 até mais infinito. Então essa daqui que é a série de potência da função exponencial, tá certo? E aí para o raio de convergência, para a gente descobrir qual que é o raio de convergência dessa série, aí vocês têm que lembrar da aula passada, onde a gente calculava esse tipo de coisa, né? Então, em geral, quando você vai calcular o raio de convergência de uma série de potências, o que você faz é aplicar o critério da razão, né? Então você chama isso aqui de AN, tá certo? Que é o termo geral da série, e a gente quer saber para quais valores de x essa série converge. O que a gente faz? Ora, olha para o módulo de AN mais 1 dividido por AN, você faz as contas, aqui quando a gente fizer, vai ficar módulo de x dividido por n mais 1, certo? Depois de fazer os cancelamentos, né? Esse cara cancela com esse n fatorial cancela com o fatorial, só sobra n mais 1, né? E o que sobra é módulo de x dividido por n mais 1. Ora, mas quando n vai para infinito, isso daqui vai para zero, né? Porque o denominador está indo para zero e o numerador está fixo, certo? Então, isso daqui vai para zero para todo x real. O que isso significa? Isso significa que essa série, ela tem o raio de convergência dela é r igual a mais infinito. Por quê? Porque ela converge para todo x real. Tudo bem? Logo, conforme eu escrevi aqui embaixo, o raio de convergência dela é infinito, tá certo? E assim, caso f de x, que é a função exponencial, ela admita expansão em série de Taylor em torno de a igual a zero, perceba que eu coloquei até de outra cor, porque a gente ainda não sabe se isso é possível. Mas caso isso aconteça, então essa daqui que vai ser a série de potência de e elevado a x, certo? E aí, pessoal, vocês já percebem uma coisa muito interessante, que se por um acaso a gente puder escrever essa função exponencial como sendo sua série de Taylor, e eu já afirmo que sim, que isso é possível, a gente acabou de descobrir uma outra caracterização para o número real e. Por quê? O que vocês sabem do e até o momento? Vocês sabem lá pelo curso de cálculo 1, quando vocês estavam estudando o limite, que o e, né, entre as várias caracterizações em termos de limite que ele tem, você pode escrever como sendo o limite, quando x vai para zero, de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Não é isso? Vocês viram que isso daqui é e. Pois bem, a gente acabou de caracterizar o e de uma outra forma, porque no caso, e elevado a zero vai ser igual ao próprio e ele vai coincidir com essa série. Quer dizer, eu já afirmo para vocês que sim, que a função exponencial coincide, isso ainda precisa ser provado, mas eu afirmo que isso é verdadeiro. E aí a gente vai poder escrever o e como sendo essa soma aqui, olha. Quando você aplicar isso daqui para x igual a zero, você vai ficar com o quê? Você vai... Perdão, né? Não é para x igual a zero, é para x igual a 1, né? Quer dizer,
quando você for ter, para você ter que isso aqui é igual a e, o x tem que ser 1, né? Então, quando você aplicar isso aqui para x igual a 1, você vai ter o somatório de 1 elevado a n, que vai ser sempre dar 1, dividido por n fatorial. Ou seja, o número e você pode escrever como sendo 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial, mais 1 sobre 5 fatorial, e assim por diante. Então essa daqui é uma forma diferente de você escrever um número real e, tá certo? Uma coisa muito interessante, né? Porque você percebe que tem duas formas aí belíssimas de você escrever o número i, né? Tentem fazer isso, vão jogando na calculadora. Primeiro joga o número 1, depois faz 1 mais meio, depois você faz 1 mais meio mais 1 sobre 6, depois 1 mais meio mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 24, e vai fazendo isso. Você vai perceber que conforme você vai aumentando o n, você vai perceber que você vai convergir para um número e, né, que é 2,7, alguma coisa. Tá certo? Então, enfim, é meio que um brinde aí, né, que essa teoria está nos trazendo. Tá legal? Muito bem, agora a gente vai começar a abordar a questão de quais são as condições suficientes para que a gente possa, de fato, expressar uma função em termos da sua série de potência, ou seja, da sua série de Taylor, né? Então, para que a gente possa expressar uma função como sendo uma série de Taylor, então é fácil ver que é necessário que a função f seja de classe C infinito, né? A gente já falou isso e já viu o porquê. Porque na série de Taylor você precisa ter, aparecem todas as derivadas da função f, tá certo? Então, além disso, veja, o que acontece? Se você pegar a expressão que supostamente denota a função f em termos de uma série de Taylor, ou seja, se você pega uma função de classe C infinita e você olha para a série de Taylor dela, se você truncar essa série fazendo uma soma apenas para até um certo número de parcelas e você não fizer todas, se você chamar de o que a gente costuma chamar de polinômio de Taylor de ordem n da função f no ponto A, é justamente o truncamento daquela série, ou seja, você fazer a soma daquela série, porém apenas o número n, tá certo? Então, para cada n natural, quando você olha para esse polinômio aqui, isso aqui é o que a gente chama de polinômio de Taylor, tá certo? E é óbvio que, para os valores de x para os quais aquela série converge, necessariamente o limite de Tn de x, quando n vai para infinito, vai ter que dar justamente aquela soma da série. Porque você percebeu que isso daqui nada mais é do que o enésimo termo da sequência das somas parciais associadas à série de Taylor de uma função. Então, isso aqui nada mais é do que o polinômio de Taylor de ordem n é justamente o quê? O enésimo termo da sequência das somas parciais associadas à série de Taylor. No caso, n mais 1ésimo, né? Porque você começa no zero, então quando você está para cá igual a n, você já somou n mais 1 termos, não é isso? Então, pessoal, e por que fala polinômio de Taylor? Ora, porque isso aqui é um polinômio, tá certo? Você está multiplicando por números reais fixos até uma ordem infinita potências de x. É isso, isso daqui é um polinômio, ok? Então isso aqui tem todas as benesses aí que os polinômios usufruem, né? Então você pode derivar isso aqui facilmente, integrar, pode fazer o que você quiser com isso aqui, é um polinômio, tá? Não tem coisa mais simples do que isso. Então é por isso que a gente diz que quando uma função pode ser expressa como sendo a sua série de Taylor, é como se você pudesse escrevê-la como sendo um polinômio de ordem infinita, de um polinômio de ordem infinito, porque o que você vai fazendo é justamente ir subindo a ordem do polinômio até o infinito, basicamente. E essa expressão aqui nos fala isso. Ok? Então você percebe que, no final das contas, uma função f ela pode ser escrita como sendo série de Taylor se e somente se f de x for igual ao limite de Tn de x quando n vai para infinito, para todo x dentro do raio de convergência. Certo? Ou seja, no final das contas, o que você está pedindo é que a sua função, é que o limite da diferença entre f de x e Tn de x vá para zero, né? Porque esse f de x é igual a esse limite se e somente se o limite da diferença entre f de x e Tn de x vai para zero, ok? Então isso daqui que é uma condição suficiente para que você possa expressar uma função f em termos da sua série de potências, em termos da sua série de Taylor. Tá ok?
Muito bem, pessoal. Então agora vamos, de fato, verificar, né? Ou seja, como que diz, né? Ou seja, como que a gente verifica realmente que esse Rn ele vai para zero? Ou seja, como que você verifica que, de fato, a sequência dos polinômios de Taylor ela é uma sequência de funções que converge pontualmente para f de x para todo x pertencente ao raio de convergência, tá? De maneira geral, pessoal, não vou ficar me aprofundando muito nisso daqui, mas só para vocês terem uma ideia do tipo de ferramenta que a gente usa para provar isso, tá? O tipo de ferramenta que a gente usa é uma desigualdade muito importante que é conhecida como sendo desigualdade de Taylor, tá? Essa desigualdade ela fala o seguinte, olha, se para um certo n natural a n mais uma ésima derivada de f no ponto A for menor ou igual do que m para todo x dentro do raio de convergência, então Rn, que por sua vez é o f menos o polinômio de Taylor de ordem n da f, ele satisfaz essa propriedade aqui, olha, Rn de x em módulo é menor ou igual do que m dividido por n mais 1 fatorial, que multiplica x menos a elevado a n mais 1. Isso para todo x dentro do raio de convergência. Ou seja, se você tem uma estimativa para n mais uma ésima derivada da função f, então essa estimativa pode ser usada para você também dar uma estimativa para o erro que você está cometendo quando você aproxima a função f pelo seu polinômio de Taylor. Ok? Porque você perceba que esse Rn nada mais é do que o erro que você está cometendo quando você aproxima a função f pela função Tn. Tá? Então, o resultado fala isso. E aqui nesse exemplo a gente vai mostrar como que de fato a gente pode usar essa desigualdade para provar que sim, que uma certa função pode ser escrita como sendo o seu polinômio de Taylor. Tá ok? Muito bem, então vamos lá. Então imagina que você queira mostrar que f de x igual a função exponencial, né? Ela pode ser expressa como sendo uma série de Taylor em torno do ponto A igual a zero. Ok? Bom, a gente já sabe que caso a f coincida com a sua série de Taylor, então a série de Taylor em questão é justamente essa. Isso aqui a gente já viu anteriormente, tá certo? E a gente não precisa provar isso de novo, porque a gente já viu isso. Caso a função e elevada a x coincida com a sua série de potência, coincida com a sua série de Taylor, essa daqui que é a série em questão. Agora a pergunta é, será que é verdade que essa função f coincide com essa série? Ou seja, será verdadeiro que o erro que eu estou cometendo quando eu aproximo e elevado a x por essa série, será que esse erro vai para zero quando n vai para infinito? Para todo x pertencente ao raio de convergência da série? Essa aqui é a pergunta, tá certo? Então, para isso, a gente vai observar o seguinte, olha, observa aqui, que estimativa eu posso ter para a derivada de ordem n mais 1 no ponto, em um certo ponto x, para essa função aqui exponencial? Ora, a gente tem que calcular essa derivada vai dar o próprio e elevado a x, módulo de e elevado a x é e elevado a x, e eu sei que para todo r fixo, se módulo de x for menor ou igual do que r, então esse número vai ser menor ou igual do que e elevado a r. Por quê? Porque a função exponencial é uma função crescente, certo? Já que ela é uma função monótona crescente, então o gráfico dela é alguma coisa assim. Então eu sei que se eu tenho x, um número, com módulo menor do que um certo r, então eu sei que a imagem, né, ou seja, e elevado a x, vai ser um número menor do que e elevado a r, tá? Então isso aqui é como se fosse e elevado a x, e esse daqui e elevado a r. Então essa estimativa é verdadeira, e perceba que esse cara, ele está fazendo o papel do m aqui na minha estimativa, tá certo? Então, haja vista que essa derivada é menor ou igual do que e elevado a r para todo x desse jeito, então pela desigualdade de Taylor eu sei que o erro que eu estou cometendo, que é esse daqui, quando eu estou aproximando a função exponencial pelo polinômio de Taylor de ordem n respectivo dessa mesma função, eu sei que esse erro ele vai obedecer essa desigualdade, ou seja, ele é menor ou igual do que e elevado a r, que faz o papel do m, dividido por n fatorial, n mais 1 fatorial, que multiplica módulo de x elevado a n mais 1, tá? Porque aqui eu estou tomando a igual a zero, tudo bem? Isso para todo número natural e para todo x cujo módulo é menor ou igual do que r. Então, quando a gente olha para essa expressão e você faz o limite para um certo x fixo real, quando n vai para infinito, tá certo? O
que acontece? Você percebe que esse limite aqui, independente de quem seja o R, haja vista que ele está fixo, haja vista que dado um x real, você fixa um R que tenha módulo maior do que o de x, tá certo? Você percebe que essa expressão aqui vai para zero, porque isso aqui não depende de n, isso daqui é módulo de x elevado a n mais 1, isso daqui é n mais 1 fatorial. Quando vocês estudam limites de sequências, vocês percebem que essa sequência aqui, ela cresce para infinito muito mais rápido do que qualquer potência desse tipo. Ainda que o x fosse um número absolutamente enorme, tipo um zilhão, esse número aqui, ele ficaria desprezível perto do denominador para n muito grande, certo? Porque a função fatorial, n mais 1 fatorial cresce muito rápido. Mais do que qualquer potência, mais do que qualquer função exponencial, tá certo? Então isso significa que esse quociente aqui ele vai para zero, quando n vai para infinito. Ou seja, o limite do erro que você está cometendo é zero. Ou seja, sim, realmente você pode escrever a função exponencial como sendo a sua série de potência, e isso para todo x real. É isso que a gente acabou de provar. Ou seja, a gente acabou de provar que realmente o número e ele pode ser escrito como sendo, em particular, né, a gente provou que ele pode ser escrito como sendo somatório de 1 sobre n fatorial para n no de 0 até mais infinito, tá certo? Isso aqui, pessoal, é uma coisa muito importante. Quando vocês estudam EDO, se vocês estudarem um pouquinho mais de EDO, eventualmente algum de vocês que vão fazer uma iniciação científica, alguma coisa, vocês percebam que essa série, ela é usada, por exemplo, essa série aqui, vocês conhecendo a série de potências, né, de e elevado a x, como que você expressa ela, você consegue perceber, né, que e elevado a x é igual a essa soma. Agora eu pergunto para vocês, se A for uma matriz, pensa que o A é uma matriz, 2 por 2 aí, A1, A12, A21, A22. Será que faz sentido a gente definir uma coisa que a gente chama de e elevado a uma matriz? Isso daqui é uma coisa extremamente importante quando você estuda equações diferenciais lineares de segunda ordem, ou o que é equivalente a um sistema de equações diferenciais lineares com duas equações de primeira ordem, tá certo? Pois bem, você pode usar essa ideia aqui para você expressar quem que é a exponencial de uma matriz. Isso vai ser uma coisa extremamente importante para quem estuda EDO, tá certo? Vocês vão ver que isso aqui nada mais é do que o somatório de a elevado a n dividido por n fatorial, quando n vai de 0 até mais infinito. Isso aqui está muito bem definido porque as potências de uma matriz você pode definir. Pega uma matriz quadrada, você pode calcular quem que é a elevado a 1, quem que é a elevado ao quadrado, e assim por diante, tá? Então isso daqui é uma coisa que também desenrola em muitas coisas importantes aí em outras matérias, tá certo, pessoal? Muito bem, olha, basicamente isso daí é o que eu gostaria de falar para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham aproveitado bem. Eu procurei fazer o que eu pude aqui, tá certo? Para fazer com que as aulas ficassem o mais interessante possível. Eu sei que é difícil fazer isso, porque a teoria não é tão leve e só pelo fato da gente não estar presencialmente já não é tão fácil, né, chamar a atenção de vocês. Eu fui procurando melhorar na medida que eu fui aprendendo, também fui aprendendo muito. Vocês podem perceber que aqui a qualidade do vídeo está bem melhor, né? Porque eu acabei adquirindo equipamento e aprendendo a manejar melhor o que eu já tinha, né? Então, enfim, espero que vocês aproveitem bem o curso, tá certo? E aí a gente vai conversando pela plataforma, a gente ainda marca horários de atendimento, tá certo? Antes das provas, da última prova que ela já está se avizinhando, né? Então depois dessa questão de datas a gente vai conversar pela plataforma, tá certo? E depois nos atendimentos que eu vou prestar para vocês. Mas é isso aí, pessoal. Basicamente a gente venceu todo o conteúdo. Eu tenho certeza que se vocês se dedicarem, vocês têm material suficiente para conseguir não ficar desnivelado quando vocês forem para o ano que vem, tá? Pelo menos em cálculo 2, eu garanto que se vocês estudarem e fizerem as listas de exercícios que eu propus, etc., vocês vão ter um conhecimento bastante bacana dessa teoria aqui, tá? Muito bem, pessoal. Valeu, obrigado. Desculpa qualquer coisa e a gente se vê numa outra oportunidade, tá bom? Valeu, obrigado, até mais.